Volta para o Futuro 3 realmente fecha a trilogia? Tem espaço para, por exemplo, um De Volta para o Futuro 4? Por que até hoje ninguém tentou fazer uma continuação ou um remake dos 3 primeiros filmes? O terceiro filme é só um repeteco dos 2 primeiros ou traz algo de diferente? Hoje a gente revisa De Volta para o Futuro 3 e também investiga o motivo pelo qual a gente não teve continuação ou remake de nenhum desses filmes até hoje. Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo e hoje a gente retoma a saga De Volta para o Futuro para fechar a série de vídeos falando do terceiro e último capítulo da série. Em De Volta para o Futuro 3 a gente tem alguns elementos que já estiveram nos 2 primeiros filmes, porém a história toma um rumo e coisas diferentes acontecem. Bora lá então fazer aquela revisão do filme para na sequência trazer uma análise desse terceiro filme. Assim como o seu antecessor, o terceiro filme começa de onde parou o segundo filme, porém dessa vez a gente não tem a exata mesma coisa acontecendo. A gente tem o mesmo evento, mas os cortes do terceiro filme para o segundo mostram algumas diferenças. Por exemplo, no início desse terceiro filme, a gente tem uma repetição dos eventos do primeiro filme. Esses eventos foram os eventos finais do primeiro filme, né? Aquele momento em que o Dr. Brown está conectando os fios para direcionar o raio ao DeLorean para que Marty volte para 1985. O segundo filme mostra esse momento e termina com o Doc desmaiando ao ver Marty. Nesse terceiro filme, a gente tem novamente esse momento, porém dessa vez a gente tem um close no rosto de Marty, o que não acontece no final do segundo filme. Então eles continuaram de onde pararam de novo, mas com algumas diferenças pequenas de cenas em relação ao segundo filme. Então rolou aí uma refilmagem dessas partes aí para poder começar o terceiro filme. Erro ou não, o fato é que alguns cortes começam diferentes. Em relação à história do filme, logo de cara parece muito simples. O Dr. Brown foi para 1885, lá ele escondeu o DeLorean e deixou os planos para que fosse reparado pela sua versão de 55 para que Marty voltasse para 85 e destruísse a máquina do tempo. Porém, quando estão resgatando o DeLorean, o Marty descobre que o Dr. Brown morre uma semana depois de ter escrito a carta. Ele foi baleado pelas costas por Buford Tanning por causa de $80. Por causa disso, o Marty resolve voltar até 85 para ajudar o seu amigo. Porém, chegando lá, Marty se depara com um bando de índios cavalgando em sua direção. E na fuga, acaba rompendo o tanque de combustível do DeLorean. Agora ele vai ter que localizar o Dr. Brown para que ambos pensem em alguma alternativa para levar o DeLorean até 140 km por hora para escapar do triste destino do Dr. Brown. Ao esconder a máquina do tempo, um urso aparece e o Marty sai correndo. Escorrega numa ribanceira e cai na fazenda dos McFly desmaiando. Curioso, gente, é que desse terceiro filme é ver que a mãe do Marty agora atua como Meg McFly, enquanto o Michael J. Fox faz o papel de marido dela. Eles são parentes distantes de Marty. Eu digo engraçado porque isso me lembra muito a teoria espírita das encarnações, né? Será que o filme quis fazer menção a isso? Eu chego a pensar que sim, já que a gente viu uma mudança dos papéis para os mesmos atores. E seria só uma forma de economizar? Ou algum tipo de paralelo a essas vidas passadas? Não sei. Fiquei um pouco na dúvida, mas achei que até vale aí um certo paralelo, sim. Mas me conta aí nos comentários o que você acha disso, né? Na sua opinião, isso é só para economizar? É um paralelo com a teoria das encarnações? O que você acha a esse respeito? E se você tá gostando desse vídeo, já senta o dedo no like, hein? Eu não sei se você já viu, mas agora a gente tem acesso àquele apoio chamado Valeu Demais do YouTube. Então, se você quiser ajudar o canal e doando qualquer quantia, é só clicar aí no Valeu Demais, mandar uma mensagem que assim que possível eu respondo para você, tá? Mas voltando aqui, gente, a gente vê que nesse terceiro filme repete-se a receita. A gente continua com um Tanning encarnando um papel de valentão, só que dessa vez o Tanning, ele é um criminoso e a rixa inicial dele não é, ao menos inicialmente, com o McFly, mas com o Dr. Brown. O Dr. Brown se tornou o ferreiro local e acontece que a ferradura do cavalo do Buford se soltou. Por causa disso, o Buford caiu do cavalo e ainda matou o animal. E é por isso que o Dr. Brown morre, já que ele se recusa a indenizar $80 que o Buford entende que é devido pelo cavalo que ele mesmo matou. Mas então logo o Marty chega à cidade, ele já conhece o Tanning. E a partir do momento em que ele conhece Buford, uma certa animosidade natural, coisa de gerações, né, nasce entre os dois. O Marty terminando arrastado pelo cavalo de Buford e enforcado, olha só, na obra de construção do tribunal, onde fica o relógio atingido pelo raio em 1955. Pois é, olha que legal. É bem naquele lugar ali. O Marty não morre porque o Dr. Brown, ele resgata o Marty das mãos do Tanning. E esse terceiro filme traz
traz ainda outros dois pontos interessantes. O primeiro deles é a introdução da personagem de Clara Clayton, por quem o Doc se apaixona. Nos dois primeiros filmes, o Dr. Brown sempre estava sozinho e sem qualquer interesse amoroso. Já nesse terceiro, a gente vê a história se encaminhando para um final feliz para ele, já que ele e a Clara se apaixonam logo após o Dr. Brown resgatar ela de uma carruagem que seguia desgovernada em direção ao filadeiro. Inclusive, esse filadeiro, despenhadeiro, penhasco, era conhecido como Penhasco Clayton, em homenagem à professora que morreu caindo lá. Ou seja, aqui a gente já tem um aspecto de mudança do passado, né? A professora que morreu nesse lugar não mais morre porque o Doc resgata ela e os dois se apaixonam. Então, o segundo ponto interessante também é a lição que o Marty recebe sobre perder o controle quando alguém chama ele de covarde. A gente vai lembrar que no segundo filme, a sua versão de 2015 perdeu o emprego por causa disso. Um colega de trabalho ofereceu uma negociação ilícita e ele recusou, mas quando o colega chamou ele de covarde, ele acabou aceitando. E para sua infelicidade, seu chefe estava monitorando a ligação e demitiu ele. E a lição acerca dessa falha de Marty começa em uma festividade na cidade. Nessa festividade, o Buford aparece e parte para cima do Dr. Brown. Ou seja, até aqui a rixa dele continua com o Dr. Brown. Marty está fora da questão. Só que, no entanto, para ajudar o seu amigo, o Marty se intromete e acaba aceitando um duelo com o Buford. E o motivo dele aceitar o duelo é ter sido chamado de covarde. Por causa disso, agora a gente retoma a mesma receita dos dois filmes iniciais. Uma disputa entre McFly e Tunney. Mas a lição fica evidente, gente, quando a sua versão de 1885 explica que perdeu o irmão que foi esfaqueado em uma briga, porque não gostava de ser chamado de covarde. A lição segue evidente também na parte final desse trecho do filme, quando chega o dia do duelo. O McFly está dentro do salão tentando reanimar o Dr. Brown e o Buford está gritando a ele que saia para o duelo. Bom, o fato é que o McFly encontra um jeito de se proteger do Buford e acaba vencendo ele numa briga de punhos, levando o Buford a nocaute, que cai inclusive em um carrinho de estrume, uma referência às duas vezes em que o Biff bateu seu carro num caminhão de estrume, nos dois primeiros filmes, né? Então, de uma forma ou de outra, os Tannen tendem a acabar na merda. Inclusive, a sequência da cena é Buford sendo preso por um assalto, né? O Dr. Brown e Marty encontram um jeito de levar o DeLorean até os 140 km/h e Marty retorna até 85, deixando o Dr. Brown com Clara em 1885. E assim que ele retorna, ele tem que abandonar o DeLorean às pressas, porque vem um trem em sua direção e causa a total destruição da máquina do tempo, assim como sempre foi do desejo do Dr. Brown. Após o Marty encontrar a Jennifer dormindo numa cadeira, da mesma forma que ele deixou ela no segundo filme, né? Eles saem na picape do Marty. E nessa hora a gente vê que ele aprendeu a lição sobre aceitar provocações. A picape emparelha com ele e o desafia para uma rixa. Ele diz que não e o sujeito chama ele de covarde. Ele então finge que aceita, mas na hora H ele acelera a picape no sentido contrário. Percebe que se ele tivesse aceitado o desafio, ele teria batido em um carro ferindo pessoas inocentes. No mesmo momento, a Jennifer vê que o impresso escrito "Você está demitido", que ela guardou lá de 2015, se apaga. Ou seja, agora com a lição aprendida, com certeza ele não vai perder o emprego no futuro, né? E o filme termina com o Dr. Brown aparecendo em uma nova máquina do tempo, montada agora em uma locomotiva. O Dr. Brown e a Clara casaram e agora tem dois filhos, Júlio e Verne. Essa cena final mostra um desfecho feliz para os dois, cada um seguindo a sua vida. A locomotiva do tempo voa e viaja para algum lugar do tempo desconhecido e o filme termina com os dizeres "The End", já informando que a gente não vai ter um De Volta para o Futuro 4. E para muita gente, esse terceiro filme é tido como o melhor de todos. Na minha opinião, ele é a comunhão das coisas que deram certo nos outros dois, com uma pitada de inovação, né? A gente tem o duelo Tannen versus McFly sendo retomado, mas a gente tem a introdução também de um personagem novo, interessante, que é o da Clara Clayton. A gente também tem uma versão do Biff, parece a mais burra de todas, mas também a mais engraçada. Particularmente, eu achei aquele Griff Tannen do segundo filme bem sem graça, sem originalidade. Aquele Griff do segundo filme parece um cara que só fica gritando, né? E agora é diferente, a gente tem um Tannen, que é um criminoso, valentão do Velho Oeste. Também é legal ver que esse filme referencia os westerns do Clint Eastwood, por exemplo. Eu não sei se você já assistiu os filmes dele, mas eu via todos e achava legal pra caramba. Achei que ficou bem legal essa referência. A forma como o filme termina também dá a sensação de dever cumprido. O encerramento dos três filmes bem feito. Os personagens tiveram cada qual a sua evolução, o Marty aprendendo sobre não aceitar provocações. Para além disso, a gente também vê a amizade entre Marty e Dr. Brown crescendo, indo para um outro nível, né? A ponto do Marty arriscar a própria vida para ajudar um amigo. E no final a gente vê o Doc construindo uma família. Então eu gostei desse desfecho. Acho que dá bem aquela ideia de feliz para sempre, que era bem comum nos filmes da década de 80 e 90, né? Mas aí fica uma dúvida, né? Não houve um De Volta para o Futuro 4. Se o filme era tão bom, por que parou por aí? Por que não teve mais, né? E por qual motivo a gente não teve nem remake desses filmes também, né? Já que muitos filmes estão sendo refilmados, seria possível algum remake do De Volta para o Futuro ou uma possível continuação em De Volta para o Futuro 4. Então essa é uma pergunta meio complicada, né? Por que não aconteceu nenhum dos dois, né? Primeira coisa, eu acho que seria uma pressão muito grande
grande refazer esses filmes. Esses 3 primeiros filmes, eles são quase que perfeitos, são clássicos no tema de viagem do tempo. Seria muito difícil conseguir recriar a história do filme para que fosse melhor que o filme original. A pressão e a comparação ia ser grande demais. Eu penso que as chances de insucesso de um remake seriam muito grandes. Quem iria substituir o Michael J. Fox? Já começa por aí. E o Christopher Lloyd. Mas mesmo diante dessa chance de não êxito ou de fracasso, eu ainda fico pensando, por que ninguém tentou refazer um desses 3 filmes, ou os 3, ou fazer uma continuação? E eu descobri a resposta. O diretor e co-roteirista Robert Zemeckis e o co-produtor e co-roteirista Bob Gale são tidos como guardiões da franquia. Eles tinham escrito em seus contratos para a série que outras sequências ou uma reinicialização da história não poderiam ser feitas em suas vidas sem a sua aprovação. Então olha só, eles amarraram mesmo, hein? Eles engessaram o negócio. Só vai ter remake ou continuação se eles autorizarem, expressamente autorizarem. E acontece que até agora eles não deram a sua autorização para qualquer remake ou para qualquer continuação. Segundo eles, a história acabou. E esse é provavelmente o maior motivo pelo qual a gente não tem um De Volta para o Futuro 4 ou mesmo um remake dos 3 primeiros filmes. E olha só isso, hein? Apesar da insistência dos fãs, Zemeckis e Gale estão certos de que um 4º filme seria um erro. A trilogia De Volta para o Futuro forma uma história completa, com começo, meio e fim. O final de Volta para o Futuro 3 encerra a aventura perfeitamente, dando a Doc Brown uma vida nova com Clara e Marty tendo um mundo de possibilidades à frente. Como o Doc diz a Marty em sua despedida, seu futuro é o que você quiser fazer dele. Então, na opinião dos produtores, não tinha necessidade nenhuma de estender as histórias em De Volta para o Futuro 4. É muito melhor deixar a sensação de que todos viveram felizes para sempre do que tentar trazer algo de novo aí. Embora sequências de filmes de ficção científica possam funcionar, como aconteceu em Blade Runner 2049, a sequência geralmente vem com um pré-requisito de expandir o mundo inicial e adicionar novos personagens como protagonistas principais, um tipo de renovação. O charme de Volta para o Futuro, no entanto, fica muito embutido no relacionamento de Marty e Doc e no cenário de Hill Valley. Então, concentrar-se em outros personagens ou expandir o mundo simplesmente não parecia uma sequência de Volta para o Futuro 2, parece mais um outro filme, né? E mais do mesmo, fazer mais do mesmo que já foi feito, seria supérfluo e decepcionante demais, já que todos esses anos de expectativas fariam com que os fãs esperassem algo assim muito memorável, algo que fosse muito além do que aquilo que já foi mostrado. Zemeckis e Gale, portanto, eles garantiram que nunca vai existir um De Volta para o Futuro 4 ou um reboot enquanto eles estiverem vivos. E se você é fã desse filme, talvez goste da animação Rick e Marty, em que os personagens têm um grande paralelo aí com o Dr. Brown e Marty McFly. E você, o que você acha disso, hein? Você é a favor de ter um De Volta para o Futuro 4? Ou você acha que tá bom do jeito que tá? Eu, sinceramente, acho que tá bom do jeito que tá. Não acho que dá para refazer esse filme, nem acho que tem que fazer De Volta para o Futuro 4. Acho que a história é excelente, a produção é do Steven Spielberg, né? A direção é do Zemeckis, mas eu acho que o filme já fez realmente o que tinha que ter feito. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? E aproveita também para me contar o que você achou dessa análise aí nos comentários. E se por acaso você procurou no meu canal aí com o nome do filme ou série e não achou no YouTube, é porque não falei ainda, me conta aí nos comentários, eu me organizo para trazer a análise para você, beleza? Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.